Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Júlia, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar de um tema super importante que é bastante perguntado, nos dias atuais, sobre a famosa ansiedade, tá? Então hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é ansiedade e como então manejá-la para ter uma vida um pouco mais saudável. E também, caso vocês quiserem, vou deixar aqui meu arroba do Instagram para vocês me acompanharem por lá. Agora bora falar de ansiedade, que é o assunto importante desse vídeo. Bom, então primeiro ponto, a ansiedade é uma emoção natural e como todas as outras emoções, ela é um fenômeno que traz comportamentos e alterações cognitivas, fisiológicas, comportamentais, então ela modifica muito nossa maneira de se relacionar com o mundo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar na nossa mente. Vamos levar em conta então a primeira parte, que a ansiedade pode modificar aí nossa maneira de interagir com o mundo, a parte cognitiva. Porém, para explicar a parte cognitiva, vou ter que voltar um pouquinho, nos conceitos da TCC, o que é a TCC primeiramente, É a terapia cognitiva comportamental. É uma forma de trabalhar com as nossas crenças, a maneira como a gente interage com o mundo, e ela tem um conceito que é como formamos então as nossas crenças na vida adulta. Ou seja, por que duas pessoas numa mesma situação agem de forma totalmente diferente. Então vamos voltar aí um pouco na nossa infância. Desde o momento que a gente nasce, contribuindo também a nossa genética, o nosso temperamento, a gente está ali num ambiente. Esse ambiente acaba nos moldando de uma maneira muito intensa, ou seja, a gente vai criando a nossa visão de mundo, a gente vai criando a forma como a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente até faz o manejo das nossas emoções, porque a gente aprende isso também. Então, se você é uma pessoa que às vezes acaba sendo muito agressiva, pode ser que você aprendeu a se comportar dessa maneira, porque a gente não sabe, como manejar as emoções, a gente observa as pessoas fazendo isso. E isso a gente aprende, vamos dizer assim, num rol muito grande. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Então, quando somos adultos, a nossa interpretação sobre determinada questão, sobre determinado acontecimento, é o que gera, vamos dizer assim, na gente o nosso mal-estar. Por isso que, frente a uma mesma situação, duas pessoas agem de forma diferente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Esse é o primeiro ponto da ansiedade. Agora vamos para o segundo aspecto da ansiedade, que é as reações fisiológicas. O que são então essas reações? Reações realmente físicas que sentimos quando temos a emoção, a sensação da ansiedade no nosso corpo. Então a gente pode sentir que nossa mão está suando, que nosso coração pode estar um pouco mais acelerado, sentir um pouco da respiração meio ofegante. O mal-estar fisiológico, ele é perceptível, por isso que as pessoas conseguem realmente nomear como ansiedade, porque você sente isso realmente no teu corpo. E agora vamos para o terceiro aspecto da ansiedade, que é o aspecto comportamental, que muitas das vezes é o aspecto que faz a manutenção da ansiedade, ou seja, que colabora para a gente continuar acreditando que algumas situações são realmente ansiosas e mantendo o comportamento ansioso. A denominação que a gente usa para o comportamento é luta e fuga. Ou seja, a gente se prepara ou para nos defender de uma maneira muito extrema ou para fugir de situações que geram na gente um desconforto, um mal-estar, uma sensação de que a gente não seria capaz de resolver determinada situação. Sabendo desses três aspectos, a ansiedade, ela visa nos antecipar ao futuro. Quando a gente não tem um bom feedback, um bom aprendizado, social de que eu sei realmente resolver determinadas situações, qual a mensagem que minha mente interpreta? Eu não vou conseguir me expor, eu não vou conseguir me sair bem numa relação social, eu não vou conseguir me sair bem em diversas situações. O foco da pessoa vai ser totalmente atencional para essa questão da ansiedade, porque é prevenção. O cérebro não acha que essa pessoa tem a capacidade de resolução desse problema e aí acaba que ele aumenta consideravelmente a ansiedade no intuito, pode parecer estranho, mas é no intuito de tentar realmente a pessoa conseguir resolver isso. Mas o que acontece? No comportamento que eu expliquei para vocês de luta ou fuga, na maioria das vezes a pessoa foge do enfrentamento, o que aumenta a sensação de ansiedade na próxima tentativa. Inclusive, como a gente está falando de enfrentamento, eu também fiz um vídeo sobre medo. Caso vocês quiserem assistir e entender um pouco mais, da questão do medo, como que a gente enfrenta o medo, vou deixar aí para vocês assistirem, tá joia? Então, para ilustrar a ansiedade de uma maneira que fique realmente mais clara, eu quero que vocês pensem numa pessoa com fobia específica, por exemplo, de aranha.
tá? Essa pessoa chega numa casa muito grande, muito bonita, muito chamativa, e o que essa pessoa coloca atenção? Nos cantos, nas extremidades, aonde ela possa, porventura, encontrar uma aranha. Ou seja, o foco atencional dessa pessoa é exclusivamente naquilo que gera desconforto, naquilo que gera medo e ansiedade. E é assim que é o funcionamento de uma pessoa ansiosa. O foco vai ser constante naquilo que gera desconforto. Por isso que tende, a essa parte cognitiva a se auto-perpetuar. Então a pessoa fica ativando todas as vezes o gatilho da ansiedade pensando sobre alguma situação, sobre alguma questão, sobre algum medo específico que gera essa ansiedade. Ou seja, o nosso viés atencional, ou seja, onde está a nossa atenção, também colabora para a manutenção da nossa ansiedade. Aqui eu expliquei para vocês, então, como que funciona toda essa questão de ansiedade, que ela é natural e que algumas vezes ela acaba se tornando realmente uma ansiedade disfuncional e que atrapalha a nossa vida cotidiana. Então, só para explicar por que algumas pessoas têm ansiedade e outras pessoas, não têm essa ansiedade patológica. No geral, em todas as questões de saúde mental, a causa dessa situação é multifatorial, ou seja, é tudo agindo junto. É a genética, o temperamento, é o meio, é algum fator precipitante, ou seja, algum acontecimento na vida da pessoa. Então, tudo isso causa talvez uma ansiedade mais patológica, ou seja, talvez o transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno do pânico, enfim, mais puxado para essa questão ansiosa. Falei, mas o importante desse vídeo então é como manejar, como administrar essa ansiedade, sabendo que não dá pra gente controlar, porque ela é uma emoção e ela vai sempre se fazer presente na nossa vida. Então aqui eu separei alguns pontos que eu acho extremamente importantes para já ajudar vocês inicialmente a manter um contato mais sadio com a ansiedade. Primeiro ponto é o que eu estou fazendo aqui com vocês, é naturalizar essas questões. Tá? Porque até essa questão, estou me sentindo ansiosa, não posso me sentir ansiosa, essa má cognição, essa má interpretação sobre a ansiedade já causa um desconforto e já causa um sintoma ansioso, mesmo que minimamente. Outro ponto super essencial é quebre o ciclo de evitação. Quebre esse ciclo onde você não gera respostas comportamentais para o seu cérebro de que você tem capacidade de enfrentamento, porque a tua cognição já está fortalecendo que você não dá conta, que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir resolver determinada situação, e aí com o comportamento você não assume essa responsabilidade, ou seja, você não gera respostas comportamentais suficientemente boas para o seu cérebro quebrar essa crença, ou seja, você vai ter que sair disso. Se você tem um medo de algum nível de exposição, uma ansiedade muito grande para algum enfrentamento, a resposta é um pouco simples, mas é a que realmente vai te ajudar, você vai ter que sair desse ciclo de evitação. Logo, você vai ter que se expor, tá? Se o seu medo maior é falar em público, você vai ter que, aos poucos, começar a manter contato com as pessoas, se dessensibilizando para isso. Se for o medo de dirigir, o medo do julgamento, o medo de altura, o medo de aranha especificamente também, você vai ter que começar aos poucos se expor para que essa ansiedade vá se acalmando e você veja que o perigo não é tão grande quanto você colocou na tua mente. Outra característica que também é essencial, estilo de vida. Eu sei que é redundante, que muitas pessoas hoje em dia falam isso na internet, mas tanto para a saúde física, mas também para a saúde mental, um estilo de vida adequado com atividade física e alimentação saudável melhora consideravelmente todas as questões de ansiedade, de depressão, sempre esse vai ser um aconselhamento. Então, se você conseguir colocar na tua vida algum nível de atividade física e minimamente algum nível de estilo alimentar saudável, já vai ajudar bastante. E por último, mantenha práticas de relaxamento. Pode ser uma respiração diafragmática, pode ser uma meditação, um relaxamento muscular. Tem bastante vídeos, inclusive, na internet que explicam sobre essas técnicas. Você pode pesquisar e manter isso na tua rotina, de preferência diária. Quanto mais estiver frequente na tua vida, mais benefícios você vai ver para a tua vida. Gostaria também de indicar 2 livros que eu acho que podem colaborar bastante aí com o autoconhecimento de vocês, logo para um manejo mais sadio da ansiedade. Então, o primeiro livro é A Mente Vencendo o Humor. É um livro um pouquinho grande, mas ele traz bastante exercícios e práticas, tanto da parte cognitiva quanto da parte comportamental. Ele é um livro que dá para você com certeza fazer ele sozinho, não precisa de acompanhamento terapêutico nem nada, você pode comprar e começar a fazer exercícios daqui, que você já vai ver muito benefício na tua vida, tá? E o segundo livro é
As 10 bobagens mais comuns que pessoas inteligentes cometem. Também é baseado na TCC e aqui tem 10 distorções cognitivas muito frequentes que vai te auxiliar a pensar de uma maneira melhor, a questionar mais seus pensamentos, porque a gente costuma acreditar muito no que os nossos pensamentos dizem. E eu costumo dizer que os nossos pensamentos não somos nós, tá? A gente precisa começar a separar isso. Então, deixo de recomendação esses 2 livros para vocês continuarem então o aprendizado aí na casa de vocês. Bom, espero que o vídeo de hoje tenha ficado claro, né? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho da parte fisiológica, da parte cognitiva e comportamental da ansiedade. Não vejo a ansiedade como um problema extremamente ruim. Ela é sadia para a nossa vida, na medida certa, tá bom? Um beijo e a gente se vê na próxima!